Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando então a mais uma questãozinha da nossa série do Enem. Chegamos à questão 139, beleza? Antes da gente resolver, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e já deixar o seu like nesse vídeo, beleza? Bora lá e bora começar aqui pelo enunciado. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Então, vamos dar uma lida no texto para ver o que está acontecendo aqui, né? Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas pelos números naturais e por 12 semi-retas, com extremidades na origem separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Essa informação aqui é importante. Considere o valor π como uma aproximação de pelo menos uma casa decimal. Isso aqui é meio estranho, né, pessoal? Ele fala para a gente considerar o π, mas na resposta tem o π. Mas beleza, continuamos. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente vá do ponto B até o ponto A, sem passar pela origem. E como é que a gente faz isso, pessoal? Na verdade, essa questão aqui ela é um pouco difícil, né? Aliás, eu vi gente falando coisas erradas sobre essa questão aqui no YouTube. Então, toma cuidado e vamos ver como que faz de fato. Olha só, para eu ir do ponto B até o ponto A, eu tenho várias opções, né? E o que eu vi o pessoal falando errado é que nessa questão bastava que eu seguisse aqui o reto, né? Quanto mais reto eu fosse, melhor, e chegar lá no ponto A. Essa aqui, pessoal, ela é de fato a resposta. Só que o argumento para isso, ele é inválido. Não é esse o argumento, beleza? Então, deixa eu apagar aqui, ó, e eu vou explicar por que esse não é o argumento. Vamos supor que o ponto A estivesse aqui, ó. Eu ia poder fazer isso aqui para poder chegar lá da forma mais rápida possível? Não, né? Porque a forma mais rápida seria esse arco aqui. Então, toma cuidado. Não bastava que você pegasse só as retas para que você chegasse de maneira correta na alternativa. Então, eu vou apagar aqui, ó, para a gente voltar na questão. Apaguei. E o que a gente tinha que pensar, né? O argumento válido para que a gente fizesse a questão é o seguinte. Esse cara aqui, ó, ele tem 30 graus. Esse cara aqui, ele também tem 30 graus. Esse outro, 30 graus. E, por fim, o último aqui também tem 30 graus. Então, entre o ponto B e o ponto A, essa soma aqui dá 120 graus. Então, entre o ponto B e o ponto A, eu tenho 120 graus. E devido ao fato de eu ter 120 graus, é que eu tenho que ir sempre pelas linhas retas. Por quê? Porque 120 graus vai dar sempre maior do que a curva. Se eu pensar aqui, pessoal, num setor circular, ó, eu vou desenhar ele aqui para vocês e tá aqui o setor circular. Quando é que eu sei que compensa eu ir pelo arco ou ir pelas retas? Devido ao seguinte, pessoal, esse arco aqui ele tem que ser maior do que 2 raios. Porque se ele for maior que 2 raios, compensa eu ir pelas retas. Mas se ele for menor do que 2 raios, compensa eu ir pela curva. E esse arco aqui, pessoal, quando ele mede 1 radiano, o comprimento dele é justamente o raio. Então, quando ele medir 2 radiano, o comprimento dele vai ser 2 vezes o raio. Então, se ele for maior do que 2 radiano, compensa eu ir pela reta. Se não for maior do que 2 radiano, não compensa eu ir pela reta. E 2 radiano, pessoal, é aproximadamente 114 graus. Então, como 120 aqui, ele é maior do que esses 114 graus, por isso que compensa eu ir pelas retas, beleza? Toma cuidado, pessoal. Essa questão já caiu, então não adianta você querer chegar na alternativa correta e sair para o abraço. O que você tem que fazer é entender os conceitos da questão. Então, toma cuidado aí, porque eu vi bastante resolução sem explicar o porquê das coisas, beleza? Então, o caminho que a gente tem que seguir é realmente o caminho com a maior quantidade de retas possíveis. Então, a gente vai, de fato, fazer isso aqui. Só que toma cuidado, use sempre o argumento correto. Porque se a questão tivesse um ângulo de 90 graus, por exemplo, você não ia chegar na alternativa correta pensando na maneira errada, beleza? Então, agora basta que eu
descubra quanto que vale, né, esses pedacinhos aqui, ó. Então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 também, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então no total aqui dos segmentos de reta eu já estou somando 8. Pessoal, vocês sabem que eu foco em ganhar tempo aqui no meu canal, certo? Eu já marcaria a alternativa A e sairia para o braço. Eu tenho 8 aqui, né? É a única alternativa que eu estou somando 8. Mas se você quiser, você pode calcular o comprimento desse arco aqui, ó. Eu vou fazer com vocês, só para não passar em branco. Então é um arco aqui de raio 1 e ângulo 120. Então eu sei que 360 graus tem 2π vezes o raio. Então 120 graus vai ter uma quantidade x. Como aqui eu dividi o ângulo por 3, basta que eu divida esse cara aqui por 3 também. Então vai ficar 2π vezes o raio é 1, então eu nem vou colocar, sobre 3. E é exatamente o que está ali na alternativa, né? 2π sobre 3, aqui tem 2π sobre 3. Portanto, a alternativa A é que é a correta, beleza, pessoal? Então, muito cuidado quando vocês forem estudar essa questão, porque teve muita gente aí que estava dando argumentos inválidos, né? Teve outras resoluções que estavam testando as alternativas, então beleza, e teve algumas outras resoluções que estavam testando todos os caminhos aqui. Então eu não acho muito eficiente, mas pelo menos não tem argumento errado. Você tem que tomar cuidado com os argumentos errados. Não é sempre a reta aqui que vai te dar o menor caminho. Você tem que analisar pelo ângulo, beleza? Até a próxima, pessoal!